Boa noite, pessoal. Sempre naquela ideia aí de melhorar, né, o serviço para quem está dentro do programa de coaching. Sempre que um aluno apresentar uma dúvida que eu acho que possa ser extensiva a todos vocês, que vocês possam aproveitar de uma certa forma, né? Eu vou tentar fazer alguns vídeos no YouTube e deixar exclusivo para quem tem um link só, para ser algo de fato exclusivo para vocês, um trabalho que eu possa estar fazendo de maneira mais exclusiva, né? Só para quem está dentro do programa de coaching. Eu, na semana passada, na terça-feira passada, eu fui gravar a monitoria para o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, TCRJ, a aula 2 da monitoria. E era uma aula que falava sobre questões. E hoje o aluno Daniel veio com umas dúvidas sobre resolução de questões, como ele deveria enfrentar isso, algumas dúvidas no que pertine aí, a função das questões no estudo, né? Então, como eu tinha feito essa monitoria na terça-feira passada, estou com os slides aqui na minha frente, e essa monitoria durou 1 hora, então a ideia aqui é que eu fale com vocês durante 10, 15 minutos, tentar resumir bastante o que eu falei lá, para poder trazer algo mais sintético, né, para vocês, que não atrapalhe tanto aí a rotina de estudo e que seja bem proveitoso aí para vocês, né, porque lá eu fiz uma gravação de 1 hora, às 19 horas, com horário fixo, tempo longo, é uma gravação voltada para alunos que não têm coaching, né, é um produto oferecido na assinatura do Estratégia. Então, eu vou tentar condensar aqui para vocês alguns conhecimentos que eu achei mais importantes que vocês saibam, né? E assim, qualquer coisa, pessoal, só me demandar via WhatsApp aí ou e-mail. Eu estou sempre disponível para responder vocês, né? Posso demorar um pouquinho, mas eu tento sempre responder dentro do prazo de 24 horas, tá bom? Então vamos lá, essa monitoria tratou de questões, né? Os assuntos que eu tratei foram a importância dos exercícios para os estudos, como inserir exercícios num ciclo de estudos. E os alunos que estão comigo, se não estão fazendo nenhuma trilha estratégica, eu sempre procuro lá pelo ciclo, pelo ciclo 30, o ciclo 40, já ter inserido, começar a inserir algumas questões, né, além das questões que já vem no PDF, superado esse momento inicial aí de contato com as matérias, né, eu sempre deixo um período para depois a gente inserir algumas questões. Aqueles que são mais iniciantes, mais avançados, já tem outro ritmo, né? Ou se estiver seguindo alguma trilha estratégica também, lá também já tem bastante questões propostas, né? Como extrair dos exercícios assuntos mais importantes para a prova, como aumentar o percentual de acertos e como fazer filtros de exercícios no TEC. Esse último tópico eu não vou falar, porque eu faço para vocês isso aqui. Lá eu expliquei como utilizar o TEC. Se alguém tiver alguma dúvida adicional, só fala comigo, tá? Mas isso aqui eu vou pular para ficar mais tranquilo. Então, basicamente, né, as questões servem para mostrar. As questões são meio. Eu vou olhar um pouquinho para cá, pessoal, que eu estou vendo os slides aqui e vou falar com vocês, né? Elas servem basicamente para mostrar um roteiro do que é importante para a gente na prova. Então, assim, por isso que eu falo para vocês nunca fazerem marcações sem antes passar pelos exercícios propostos pelo professor, tá? Porque lá que está o roteiro do que de fato é importante para a sua prova. Ela serve para medir o nosso nível de conhecimento, né? Para saber o quanto a gente aderiu, né, àquele conhecimento na nossa rotina, no nosso cérebro, o quanto de conhecimento foi absorvido pela gente, né? E serve também para fazer com que a gente estude mais rápido. À medida que a gente consegue identificar o que é mais importante, a gente consegue revisar de maneira mais rápida, consegue se dedicar ao que de fato importa, né? E também ela tem algumas outras funções, né? Ela ajuda a saber o que mais é pedido pela banca, né? As questões servem de um excelente feedback para mostrar para vocês quais são os pontos fracos e pontos fortes. Ela faz com que você crie o hábito de rotineiramente fazer questão, porque no dia da prova é isso que você vai fazer, né? Questão, objetivo ou subjetivo, mas você sempre faz muito, você só vai lá fazer questão, né, no dia da prova, então faz com que você já crie esse hábito,
E faz com que você comece a desenvolver uma preocupação com a velocidade com que você está fazendo os exercícios, né? À medida que você faz muito exercício, você começa a desenvolver uma preocupação com a questão da velocidade, que é o que vai ser exigido no dia da prova. Então, assim, no dia da prova, pessoal, tudo que a gente faz, né, antes da prova, tá querendo preparar a gente, né, lá para o dia D, né? E assim, lá no dia D, você vai ser instado a fazer muitas questões e vai ser instado a fazer muitas questões de maneira rápida e trocando de matérias, né? Você vai fazer 10 de uma matéria, 5 de outra e vai embora, né? Então, eu vou falar para vocês aqui quais são as 3 funções dos exercícios comentados, né? A primeira função é a compreensão, para um aluno que está numa fase inicial dos estudos, né? Então, para o aluno que está na fase inicial dos estudos, eu vou apresentar as 3, eu vou falar de uma por uma. Compreensão, fixação e teste, né? Então, a compreensão, ela é para quem está no início dos estudos, né? Ela ajuda a entender como a teoria aparece na prática, ou seja, ela é um roteiro para o aluno do que de fato é importante. Pode ter página no seu PDF que não tem nenhuma questão comentada, né? Porque não tem importância, de fato não tem importância. Ela serve de aquisição de conhecimento, né? Sempre, pessoal, trabalhem com exercícios comentados, tá? Nunca façam exercícios que não estejam comentados por professor. Por isso a ferramenta do Tec Concurso é muito, muito importante, tem um filtro lá, removendo comentários que eu sempre utilizo com vocês, né? Nessa fase, pessoal, de compreensão, vocês têm que se preocupar pouco com a velocidade. A velocidade não é importante. Priorizar a qualidade à quantidade, né? Ou seja, o importante é que você tenha um material de qualidade, você tem uma leitura de qualidade, e não que você faça muitas questões naquele tempo determinado, né? Priorizando, a velocidade aqui não é importante. Sempre leia todas as alternativas, nunca pule alternativas, né? A menos que você tenha muita certeza do que você acabou de fazer ali. Mas é sempre bom dar uma olhada nos comentários do professor, porque pode ter uma pegadinha ali escondida, pode ter alguma coisa nesse sentido, né? Registre sempre as questões problemáticas. O que eu fazia sempre? Sempre anotei as questões que eu errei e sempre anotei as questões que mesmo eu tenha acertado, eu tinha alguma dúvida, né? Eu acertei ela meio que no chute. E é normal você chutar, você tem que aprender a lidar com isso no seu dia a dia. Mas eu sempre tinha uma dúvida ali, residual, né? Então, assim, eu achava que valia a pena voltar naquela questão no momento de revisão. Tá bom, pessoal? Nesse momento, você vai fazer sempre em torno de 20, 30, no máximo 40 questões, num determinado ciclo, tá bom? Você não vai estar muito preocupado em fazer cadernos muito grandes. Então, justamente, deve ser utilizado na fase inicial dos estudos, ajudando a entender melhor a teoria do que foi estudado, a preocupação menor com o percentual de acertos, tá? Fase de compreensão. Na fase de fixação, que já é uma fase intermediária dos estudos, que é até a fase onde o Daniel se encontra agora, que foi o motivador desse vídeo, né? É uma fase que ocorre a memorização, né? Você sai da fase de conhecimento para a fase de memorização através da validação repetitiva de informações, ou seja, você começa a ver muitas questões do mesmo assunto, propondo, né, a memorização de uma maneira rotineira, né, pelo hábito, pela repetição que você toca aquele conteúdo. Então, é um processo de memorização que começa a ocorrer nesse sentido. Por isso que ela tem uma função de fixação, para que você veja o conteúdo de maneira muito frequente, né? Cria o hábito, né? Cria frequência com que você estuda determinado conteúdo. Por isso que é importante que a gente tenha rotina, ciclo de estudos, que a gente possa cumprir, né? Que a gente possa sempre estar, se foi 25, 30, 35, 40 horas de estudo que a gente está no seu ciclo aí proposto, é importante que a gente cumpra esse ciclo para poder, de fato, estar conseguindo exercer toda a leitura de teoria, fazer os exercícios propostos, fazer eventuais cadernos do TEC que estejam propostos. Justamente, quando a gente consegue cumprir o nosso ciclo, né, e não atrasa, a gente consegue girar com mais frequência, a gente consegue dar mais habitualidade naquilo que a gente está estudando, fazer revisões,
avançar no conteúdo, fazer exercícios. A gente consegue, quanto mais a gente cumpre nossos ciclos, com mais hábito, com mais frequência, a gente consegue fazer tudo isso e retornar a determinado conteúdo e ser exposto a determinada teoria que a gente está com alguma deficiência de aprendizado. Então é muito importante isso para a questão do hábito, né, nos seus estudos, que tem influência direta na memorização. Lembrando, a prova é um teste de memorização, meu amigo. Né? Então quando você começa a trocar muito conhecimento, você tem que transformar tudo aquilo em cachola. Né? Tudo aquilo em aprendizado, né? Memorizando, decorando, é isso mesmo, não tem outro jeito. Né? Eu já falei para vocês, a oportunidade de falar isso, a memorização só ocorre de duas maneiras, né? Associada a alguma emoção ou pela frequência, pelo hábito. Então não tem jeito. Você não vai associar a emoção a todo o conteúdo estudado. Então tem que ser pelo hábito, não tem jeito. E nessa fase, pessoal, intermediária, né, de fixação, ela ocorre depois de um período maior de estudos, né? Eu já acho ali que já é em torno ali de 9, 10 meses de estudos para frente, né? Ela é uma complementação da compreensão, já voltando para a memorização, ou seja, você já saiu daquela parte de compreensão do conteúdo, de entender o que está acontecendo, já partindo para um processo de memorização. Essas questões de fixação ajudam na revisão. Nesse momento, as questões podem ser usadas como processo de revisão. No momento primário, não, né? Primário a gente faz aquela revisão periódica, né? 24/7/30 ou qualquer metodologia que a gente tenha desenvolvido com os alunos, né? Cada um tem sua peculiaridade, mas nesse momento as questões começam a ajudar na revisão, fazendo com que você foque em revisões posteriores em deficiências que você encontrou, na resolução de exercícios e tudo mais, né? Ela pode ser voltada também para pontos mais fracos do seu aprendizado, né? Determinado assunto que você tenha mais dificuldade. E é o início, né, da fase do teste, que a gente vai falar daqui a pouquinho, que é a última fase aí é a última função aí dos exercícios, né? Nessa fase, também, você tem um feedback melhor de como está o seu nível de conhecimento, né? Você consegue ter um feedback melhor e orientar melhor suas revisões também futuras, né? O rendimento também tem que ser um pouco melhor, você tem que esperar que você faça mais questões por minuto nesse momento, né? Você está mais preocupado em conseguir fazer uma quantidade boa de questões em determinado período de tempo, né? Então, geralmente, ali a gente indica que o aluno faça 30 a 50 exercícios aí por turno, né, de resolução. Já a última fase, que é a fase teste, que é a fase que eu sempre falo no pós-edital, a gente sempre está nessa fase já, né, para os alunos que já vêm um tempo estudando, que é uma fase de acabamento, né, de fixação de informação no cérebro. É puramente memorização, de estar vendo muita coisa, vendo aquele conteúdo muitas vezes seguidas, né? Aí sim a gente tem uma preocupação com o percentual de acerto. É nessa fase que eu proponho simulado. Vocês podem ver que eu não sou muito fã de simulado, né? Eu não gosto muito de propor muito simulado no meio dos ciclos de vocês, porque eu acho que isso é uma coisa que fica bem mais para o futuro, bem mais para um pós-edital, quando a gente já sabe o desenho da nossa prova, sabe banca, né? Fazer simulado de maneira aleatória, sem saber o formato da prova que está vindo, eu não acho muito legal nesse período, né? E essa fase de teste é para quem está mais avançado, né, na disciplina, e ela basicamente procura vulnerabilidade no seu conhecimento, tá bom? Justamente para que você saiba onde você está mais deficiente ou não, em termos de aprendizado, né? Testa a dificuldade de compreensão de determinado conteúdo, né? Mas por você já ser avançado, já teve que ter muita coisa compreendida. Logo, você tem que ter uma preocupação bem legal com a questão do tempo que você perde fazendo cada questão, né? Tentar não perder mais de 1 ou 2 minutos ali nas matérias de direito, de 4 minutos ali em português e matemáticas, tirando, óbvio, né, a parte de que você está lá vendo a resolução, mas na hora da confecção, eu digo, né? Nessa fase ocorre mais a memorização, que tem que ser a sua preocupação, né? Que já é a última fase do conhecimento, que ele ocorre em camadas, né? A memorização de fato é a última parte. E nessa fase, né, nessa função, de fato, as questões já são complementação de revisão, né? Você já pode estar evoluindo bastante, fazer revisão por meio de questões, né? E pode fazer aí 40, 50 questões por ciclo de maneira bem tranquila.
O último tópico que eu queria falar com vocês aqui, que é bastante importante, né, dessa apresentação, trata sobre aumentar o percentual de acertos, né? Como a gente faz para aumentar o percentual de acertos, saindo ali dos 70%, chegando aos 90%, né? Primeira dica, pessoal, é resolver muitas questões, não tem jeito, né? E aí vem aquela pergunta, pô, Mandarino, será que vale a pena resolver questão ou ler todo o material novamente? E aí, o que eu falo para vocês? Sempre que for uma matéria que pode ser objeto de uma prova discursiva, escreve bem quem lê bem, quem domina o conteúdo, né? Só vai escrever bem sobre determinado assunto se você souber muito bem aquele assunto. Então, se você ler seu material uma vez e ficar fazendo questão objetiva, se você for fazer uma prova somente objetiva, vale a pena. Como na área fiscal, na área de controle, não raras às vezes ocorre de vir uma prova subjetiva, como foi o TCE Rio, com 5 questões, como foi o SS Rio, que caiu uma prova discursiva. CMS não caiu, TCM não caiu. Rio, né? E aí a gente vai para o TCU cai, Receita cai, né? Mas enfim, aí cada caso eu trato com vocês individualmente. Mas se for uma matéria que pode ser alvo de prova discursiva, eu sou do time que você tem que ler seu material de novo, de novo e de novo. Tem que ler muito para poder saber muito, dominar muito a escrita. Só escreve bem quem lê muito, quem domina o conteúdo. Se você for fazer uma prova só objetiva, ou aquela matéria provavelmente não vai ser alvo de uma questão subjetiva, aí sim, quando você terminar de ler todo o conteúdo, a gente vai só para aquele modo, né, questão e revisão, né? Eu acho bem legal nesse sentido. Segunda dica, sempre anote seus resultados, pessoal. O TEC Concurso tem uma plataforma gerencial maravilhosa, que você consegue ver seu percentual de acerto, tem aquele gráfico pizza, tem percentual de acerto por assunto. Cara, é maravilhoso você explorar o TEC, é muito bom. Mas se você não tiver na plataforma do TEC, tiver no seu material em PDF, sempre anote seus resultados. Outra dica ao anotar os resultados, sempre o faça por assunto. Por quê? Para você traçar um mapa do seu conhecimento, saber exatamente em que parte da matéria você é bom, em que parte da matéria você não é bom, em que disciplina você tem facilidade, em que disciplina você não tem facilidade, né? E nesse momento, pessoal, cuidado com aquelas questões, mais uma vez, que você acertou, mas com dúvida, porque ela pode também falar alguma coisa para você, né? Nunca supere a questão só por ter acertado, ao menos que você tenha acertado com convicção, tá? Sempre tenha atenção, pessoal, nos rendimentos ruins. O que eu considero um rendimento ruim? Menor que 70%. Ainda mais se você acabou de ler o conteúdo. Se você acabou de ler a matéria e teve um rendimento menor que 70%, isso é um indicativo que você deve voltar na matéria e ler novamente. Se você fez o caderno do TEC de maneira isolada e teve um rendimento menor que 70%, isso indica que sua revisão tem que ser orientada para aquelas dificuldades que você teve, né? Se ficar entre 70% e 80%, você tem que avaliar, né? O que houve? Às vezes tem poucas questões, né? Você acabou errando três questões, mas se você errou 3 em 10, né, você já teve 70%. Então, você tem que dar uma olhada aí no caso. Se ficar acima de 80%, é um indicativo bom, que você está com conhecimento legal, né? E sempre, pessoal, atenção nos padrões, né? A última dica, atenção nos padrões apresentados, né? Muitas das vezes o aluno também acha que está mal numa matéria, mas ele sempre acerta mais que 80%. Então, confia na estatística. Você está bem na matéria. Se você está sempre acertando 80%, você está bem. Não adianta você achar que está mal, né? Os números não mentem, né? Então, sempre ter atenção nos padrões que estão sendo apresentados para você de forma fria. Não se apegue a determinado conteúdo só porque você gosta de determinada matéria. Não se apegue a isso. Então, esteja sempre atento a esses padrões, que o TEC ajuda muito lá, né, naquelas informações gerenciais que ele tem. Tá bom, pessoal? Então tá aí, estamos com 19 minutos e 30 de gravação. Então eu falei tudo que eu queria falar para vocês. O resto da apresentação foi falando sobre o TEC Concurso, que eu não acho necessário a gente tratar aqui. Bom, qualquer dúvida adicional, só me chamar aí no privado que a gente fala com vocês. Tchau, tchau.